A proposta, eu acho a proposta até muito generosa. Você renova o contrato nas mesmas bases que foram conquistadas quando o jogador era titular absoluto, dando ali o reajuste da inflação, 1 ano de contrato, o jogador que vai fazer 35 anos em abril, e nada impediria que ele renovasse de novo no final do ano de 2024, caso houvesse interesse, né, pelas partes ao final da temporada. Ele queria um contrato mais longo, é um direito dele de pedir um contrato, e eu acho que os caras estão aprendendo com os erros, né? Porque a renovação do David Luiz já foi um equívoco, da maneira que foi acertada, com renovação automática e meta muito fácil de ser batida. O Davi ficou um tempo aí machucado e ainda assim bateu a meta muito antes. Então, eu acho que eles aprenderam a lição. Parece que aprenderam a lição. O Everton é um jogador com quase 35 anos, num claro declínio técnico e físico, vai ter os seus momentos, vai. É diferente o patamar de exigência do Flamengo e do Bahia, todo respeito ao Bahia, mas é o início de um projeto de um clube adquirido por um grupo internacional. Mas o Bahia não briga nas frentes que o Flamengo briga. Se daqui a alguns anos vai brigar, é outra história. Hoje não briga. Brigou contra o rebaixamento, inclusive, mesmo já sendo SAF, né? E com um razoável investimento já feito, quase caiu. Ele tem o direito de buscar aquilo que é melhor para ele, vai ganhar mais dinheiro, vai morar em outra cidade, vai jogar, né? Tudo indica que será titular do Flamengo. Ele já encerrou o ano da reserva, alguns jogos nem entrou, nem no segundo tempo. E a tendência era, como eu falei no começo aqui, perder mais espaço com a chegada do De La Cruz e com o eventual crescimento de jovens jogadores, que podem também se tornar mais competitivos na briga por uma posição, e aí ele vai ficando mais para trás. Então o Flamengo, na minha opinião, o Flamengo cometeu até um erro, que foi oferecer um contrato tão bom para um jogador na situação dele. Eu não ofereceria nem isso. Eu faria que nem o Palmeiras fez lá, que o André lembrou com o Felipe Melo. Obrigado, tchau. Obrigado, tchau. Ah, mas falta de respeito, de consideração. Gente, para com esse negócio, rapaz. Um ótimo jogador, bom profissional e tal, mas assim, tá na parte boa e tá na parte ruim. Ele é o capitão do time que fez esse papelão esse ano de 2023. Ele tá no grupo, cara. A culpa é só do Vitor Pereira, a culpa é só do Sampaoli. E só do Marcos Braz. A culpa também é dos jogadores. Todos os vexames que o Flamengo fez no ano que passou tiveram a participação desses atletas. O Everton estava no meio, capitão do time, porra. Então tá lado bom, tem o lado ruim. E o último capítulo não é bom, não. E jogar no Flamengo, ele que tem que agradecer ter jogado no Flamengo, não é o Flamengo agradecer porque o Everton Ribeiro jogou no Flamengo, gente. Foi um bom profissional, parece uma ótima pessoa, um cara legal, dedicado. O filho dele é muito bonitinho, muito legal ver lá o menino lá, com o negócio do Flamengo e tal, de torcedor do Flamengo. Tudo isso é maravilhoso. Agora, a discussão profissional não é. Querem profissionalismo ou querem o quê? Paternalismo. A gente o Flamengo ofereceu, né? E o Flamengo ofereceu. Então, o Flamengo foi generoso. Eu não seria generoso. Se eu fosse o Marcos Braz, eu não sou o Marcos Braz, né? Se eu fosse o Marcos Braz, o Landim, se eu fosse o dirigente, eu ia falar, Everton, o nosso ciclo está se encerrando, a gente acha que é o momento de você seguir novos rumos, obrigado por tudo que você fez, entrega uma placa, muito obrigado, tchau, cara. Mas por quê? Porque simplesmente eu acho que é um jogador que a relação custo-benefício não se justifica, cara. Teve um jogador que recentemente renovou, mas reduzindo até salário. Os caras se submeteram a isso, ganhar menos para ficar no Flamengo. Aí você começa a analisar. Porque a conta que se faz não é por mês só, é por ano. Pega o salário de um jogador desse e multiplica por 12. 2 anos que você quer, 24. Por 12 não, por 13,3. Tem 13º. A conta que se faz é essa. Multiplica por 13,3, você tem a remuneração do ano. E mais, vezes 2 se forem 2 anos. Transforma isso em euros. Vê quanto que dá a brincadeira. É o custo de um jogador, cara, que você pode trazer, pagando parcelado aí para trazer um jogador para reforçar o time. Então não dá para ter tudo, cara. Não é assim. Nem o Real Madrid faz isso. O Real Madrid rompe ciclos e os jogadores vão embora. Sérgio Ramos, né? A história do Sérgio Ramos. Mas o Modric renova contrato. Porque eles acham que ainda rende. Ainda dá um caldo. Então ele fica. A gente viu há pouco mais de um ano o Modric jogar pra cacete contra a seleção brasileira. Porra. Então, assim, ele continua. A avaliação dos caras e assim, ter alguns veteranos no meio dos Camavinga da vida, né? E sem vaga cativa, né? Sem vaga cativa. Como o hoje está ficando no banco direto também. Entra no time, sai do time, o cara entende esse momento e vai seguindo. O Totti fez isso, o Del Piero fez isso, grandes nomes de times europeus, né? Então, isso é parte do jogo. Agora, o cara quer ficar. Agora, ele tem um direito, todo o direito de ir embora, ele tem que ser
respeitado pela sua história do Flamengo, não pode ser achincalhado, é sacanagem tratar o jogador dessa maneira, mas... Quando viemos jogar no Maracanã com o Flamengo, ser aplaudido, exato, né? Ser reconhecido, não ser maltratado, não ser vaiado. Exato, isso é respeito, cara, ele merece, assim, mas, cara, na boa, não querem profissionalismo, essa é uma decisão profissional, eu acho que o Flamengo foi muito generoso até, ofereceu um contrato excelente. Mas o Bahia oferece mais, porque para o Bahia é diferente. Para o Bahia é até uma demonstração de força no mercado. Eu vou buscar um dos jogadores mais importantes do clube mais rico do Brasil, que é o Flamengo. O torcedor do Bahia está orgulhoso, ele está animado, é legal. Então, assim, cara, são fases, são momentos. Agora, para a cobrança do Flamengo, ainda mais depois do ano que foi 2023, imagina a expectativa da torcida, a raiva que a torcida está e a expectativa. É lá no talo, cara. E aí o cara, na cidade... E aí tem uma outra confusão que se faz, que é do Bruno Henrique. Eu também acho que o Bruno Henrique, 3 anos, foi demais. Só que tem a questão matemática. O Bruno Henrique vai terminar o contrato dele um dia depois de fazer 36 anos. Se o Everton Ribeiro renova o contrato por 1 ano, ele estaria a 100 dias de fazer 36 anos, ou seja, a idade muito próxima. O Bruno Henrique termina com 36, o Everton Ribeiro terminaria com quase 36 se renovasse por 1 ano. Então, o que o Flamengo ofereceu ao Everton Ribeiro foi muito próximo do que deu ao Bruno Henrique. Acho exagerado. Eu não renovaria com o Everton Ribeiro, eu não daria 3 anos ao Bruno Henrique. 1, talvez 2, com metas. Isso porque o Bruno Henrique, assim, ainda acho que é um jogador que... Aí é a opinião minha. Ainda acho que é um jogador que ainda vai render. Eu não fico só com a imagem dele no final do ano, que não foi boa. Eu acho que teve, depois da volta da lesão grave que teve um período em que ele foi o jogador mais importante do time. E mais, se o Flamengo fez aquele papelão contra o Olímpia, se tem um jogador que não teve culpa, foi ele. Ele não tem participação. Mas fez o gol. 2 gols, né? Fez 2 gols. Fez 2 gols. Se os caras não tomam 3 gols de cabeça, ele teria classificado o Flamengo para enfrentar o Fluminense, né? E o Bruno também tem uma questão também, né, Mauro? Ele pode, se ele for perdendo potência, velocidade, que acontece com cuidado para todo mundo, ele tem plena capacidade também de, por exemplo, chegar daqui a 3 anos, ser útil ali, de repente, como um 9, jogando ali mais dentro da área, né? Sem precisar usar tanto aquela velocidade de jogar aberto, né? Então ele já pode jogar em outra posição também, né? Exato. Aliás, essa até, eu conversei outro dia com a pessoa do clube que estava falando, olha, se está certo ou errado, o tempo que vai dizer. Exatamente isso. A gente tem a expectativa de que o Bruno possa ser ainda um jogador de velocidade, jogando pelos lados e tal, como ele joga sempre, mas que no final da carreira ele possa ser um centroavante, jogando mais dentro da área, pelo porte físico, pela capacidade que ele tem de finalização, cabeçada, enfim, e que ele possa ser ainda útil, mesmo no último ano, sem talvez tanta potência arrancada, o que eu também já não sei, porque a gente tinha muitas dúvidas por conta da lesão, e o cara voltou mais rápido do que antes, cara. O caso do Bruno Henrique é um negócio bem diferente, assim, é difícil prever o que esse cara vai ser. Mas eu repito, eu acho que deveria ser feito um contrato de 1 ano com renovação automática por mais 1. Ou até assim, olha, eu renovo por 1 ano, eu renovo 1 ano se você fizer isso. E no segundo ano, se você atingir tal meta, eu também renovo mais 1. Tudo bem. Mas com metas que não fossem tão simples, né? Desafiadoras, para o cara ter que provar mesmo que poderia renovar automaticamente. Eles ficaram com medo de perder o jogador aí, na história de Palmeiras e tudo, e acabaram renovando por 3 anos. Repito, acho um exagero, só que a comparação com o Everton Ribeiro, ela não faz sentido, porque eles têm uma diferença de idade. E os contratos oferecidos a um e a outro terminam com a mesma faixa de idade. Um logo depois de fazer 36, o outro pouco antes de completar 36. O Everton prefere sair, é o que tudo indica, e é um direito dele, como o Bruno Henrique poderia aceitar essa eventual proposta e falar, não quero, vou embora. Até porque a pedido inicial, eu vi até a recompra, né? Queriam que o Flamengo recomprasse o jogador. Sim. E essa negociação, né, Mauro, foi encaminhada, a renovação foi encaminhada, os valores, o acordo, por mais que demorou a assinar, quando o Bruno Henrique era o melhor jogador do Flamengo, né, na temporada. Sim. Diferente do Everton, que hoje é um reserva, então tem essa diferença também. André, tem uma outra coisa que as pessoas falam, assim, por que não renovou com o Everton Ribeiro antes? Gente, renovar com o jogador veterano, o quê? 6 anos antes, 8 meses antes, não faz sentido. O jogador veterano, você tem que esperar o final da temporada para ver em que estágio o cara está e aí renova ou não. Já houve o erro de 2021, que renovaram com vários jogadores. Felipe Luiz, Diego Ribas e Diego Alves, né? Se não falha a memória. Isso. Todos renovaram antes da final da Libertadores. Final de outubro. E aí o Flamengo terminou mal o ano, os jogadores já não estavam em alta, mas já estava renovado. E se você não renova com todos, ou não renova com nenhum,
É aí que você abre espaço na folha para você trazer gente nova e tudo mais. O Flamengo retardou ali um processo de renovação. Entendeu? E o Diego Ribas já não era um jogador tão útil, o Felipe Luiz já começava a dar sinais de desgaste, o Diego Alves também já não era o mesmo goleiro, aliás, para mim até ele falha naquela final. Falha no sentido assim, aceita bola defensável, né? Enfim. E os caras renovaram antes e foram criticados. Agora, aí, não, por que não renovou? Aí é difícil, né, gente? Vamos dar pancada na diretoria quando ela faz bobagem, mas com o mínimo de coerência, né? Senão é muito fácil a gente ficar só criticando, mesmo quando eles fazem aquilo que a gente lá atrás reclamava que não faziam.